CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast da sua carreira, do seu negócio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Michele. E ninguém melhor que ela para se apresentar, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui, achei incrível a história dela. Pai gaúcho, mãe baiana, olha só, e mora em São Paulo, morou um pouco em Recife. Michele, seja super bem-vinda aqui ao CoachCast, tanto para quem nos ouve quanto nos assiste aqui pelo YouTube. Seja bem-vinda e se apresente para os nossos coachcasters. Obrigada, Sérgio. Prazer aqui estar com você hoje para a gente conversar sobre esse tema que é meu tema de vida, né? Eu te contava aqui no bastidor que ele é um projeto que nasceu biograficamente e virou um projeto comunitário, né? Para as pessoas, para as cidades, para as sociedades, né? E é isso, eu sou uma pessoa que nasci em Recife, né? Filha de mãe baiana, pai gaúcho, então quando eu vim morar em São Paulo, realmente foi difícil me adaptar ao tempo e ao ritmo dessa cidade. Então, acho que esse projeto tem a ver com os estranhamentos que eu fui passando aqui. Mas você pediu para eu me apresentar, né? E a gente costuma se apresentar dando credenciais profissionais, né? Mas eu começo dizendo que eu sou mãe de Miguel e Francisco, que são dois meninos adoráveis. Talvez vocês vejam eles circulando aqui atrás, porque período de férias escolares, eles estão em casa. Miguel tem 12, Francisco tem 7. E, enfim, são grandes mestres aí da minha vida. E é isso, sou jornalista de formação, educadora por escolha, né? Ativista do tempo, e faço, depois de muitos anos trabalhando à frente do Desacelera São Paulo, que eu vou ter a oportunidade de contar para vocês como nasceu o projeto, fundei esse ano, formalmente, né, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Instituto Desacelera, um instituto que tem como missão democratizar o bem-estar, a saúde mental e o cuidado, fazendo as pessoas entenderem o que é esse mundo acelerado que a gente vive hoje, porque a gente acha que a aceleração é um problema de cada um, de cada uma, de cada pessoa, quando, na verdade, quando a gente olha para a cultura da velocidade, entende que isso é uma questão societária, social, e que a pressa está estabelecida como regra, como violência na nossa sociedade, a gente começa a entender o que é possível a gente cuidar como indivíduo e o que a gente precisa cuidar como sociedade, senão os indivíduos não vão ter condição de desacelerar. Essa tem sido minha missão, meu trabalho, meu jeito de viver e meu jeito de estar no mundo desde que eu criei o Desacelera São Paulo. Que legal, Michele. Justamente, o que me chamou a atenção foi isso, desacelera. Eu vi um post da Michele aí umas 2 semanas, salvo engano, e aí eu convidei ela para vir contar essa história aqui do desacelera. E muito legal, muito interessante, porque justamente parece que não temos mais tempo. Parece que a gente vive uma coisa de louco. Parece que tocou o WhatsApp, você já tem que responder. E eu sou muito assim, então você está me falando, eu estou começando a fazer uma reflexão aqui, falando, para lá, gente, não é assim. Antigamente era tão bom, né? Vamos marcar alguma coisa, mandava um e-mail ou ligava quando conseguia falar. Não era tão assim, tudo tão rápido. É isso. Eu acho que tem um monte de fatores, né, Sérgio, que ajudam a gente a entender o que é essa tal dessa cultura da aceleração, da cultura da velocidade. De fato, tem um monte de, que eu chamo de motorizinhos, né, de engrenagens que ajudam a gente a compreender isso. Um deles, sem dúvida, é a tecnologia e como ela tem acelerado as nossas vidas, especialmente de alguns anos para cá, especialmente após a pandemia, quando a tecnologia, de alguma forma, se estabeleceu como algo que permitiu que a gente mantivesse a nossa sociabilidade, mas que, de alguma forma, nos deixou também reféns, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai marcar uma reunião, o padrão é ser remoto. Se você quiser que seja presencial, você tem que avisar, olha, é presencial, né? A gente se manda mensagens e a gente até faz humor com isso, né? Do tipo, a pessoa se demorar 1, 2 dias para responder, a gente já acha que tem algum problema, enfim. Então, essas coisas elas foram se estabelecendo com uma naturalidade que o meu trabalho é justamente desnaturalizar. Então, eu digo que o desacelerar, ele não é necessariamente a gente ser lento ou ser devagar, é a gente entender quando que essa velocidade está fazendo sentido e quando que ela não está fazendo sentido, mas a gente está correndo porque está no automático. Quando eu digo essa velocidade, ela foi se estabelecendo de um jeito natural, é isso, ela foi virando o automático, sem a gente se perguntar muito por quê.
E aí a gente vai naturalizando algumas coisas do tipo, apitou, a gente responde. Não respondeu, fica angustiado. Não conseguiu, acha que a gente que falhou, quando na verdade tá todo mundo, ninguém está dando conta, né? Tá todo mundo falhando nesse sentido. Então, uma concepção de velocidade, de ritmo, que trata a gente como se a gente fosse máquina, porque só máquina consegue responder nesse tempo do imediato, né? Do ininterrupto, desse automático, né? Desse disponível 24 horas, 7 dias por semana. Nosso corpo não consegue, ele não dá conta, a gente é gente, né? Então, o desacelerar, ele é recobrar essa ideia de que somos seres humanos. E aí, quando ele se aplica a essa realidade, ele é essa história do, bom, pera, deixa eu ver se aqui faz sentido eu correr, e aqui não. E aí é curioso, porque eu acho que quando as pessoas vão se relacionando comigo, né, elas... a gente mesmo hoje teve uma conversa sobre o tempo, né? Isso. Eu te pedi para adiar um pouco, tal, não sei o quê, porque é isso, as pessoas que se relacionam comigo, elas já sabem que tem sempre uma abertura para a gente falar sobre o tempo e o prazo das coisas. Mas elas estão no automático, então é isso. Estava fazendo uma reunião, pedi um negócio para a advogada que cuida da história do Instituto. E aí terminou a reunião, ela falou assim: beleza, te mando esse material assim que você sair daqui. Eu falei: não precisa, eu só vou conseguir olhar para isso daqui a 2 semanas, então tome seu tempo e me mande quando puder. Aí chega, eu sinto que dá um susto assim na pessoa, sabe? Ela, nossa, isso é possível, sabe? Isso existe. Então, quando a gente fala sobre o tempo, quando a gente vai se fazendo essas perguntas, a gente começa a mudar algumas estruturas. Mas a verdade é que essa transformação, ela não é possível se a gente olhar só para as pessoas. Se a gente olhar só para os indivíduos, a gente vai terminar fazendo discursos que não levam em conta os nossos contextos desiguais. E aí, se a gente fala para alguém, olha, desacelera aí, respira, acorda 5 minutos mais cedo, e essa pessoa vive num contexto em que isso não é viável, ela vai se sentir frustrada, falha, né, e achar que o problema é com ela, quando, na verdade, tem algumas questões relacionadas a essa aceleração que não são tratáveis ou cuidáveis, não sei se existe essa palavra, no âmbito do indivíduo. A gente tem que olhar mais para a sociedade para entender essas estruturas adoecedoras. Aí a gente vai para o mercado de trabalho, né? Aí a gente vai para o consumo, aí a gente vai para a educação, aí a gente vai olhar para outros campos da vida que estão nos acelerando e a gente precisa cuidar disso, né? É verdade, você está falando aí, tenho certeza que os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem, sem dúvida alguma, já vão fazer uma reflexão. E agora me veio uma coisa na cabeça, estamos gravando esse episódio hoje, dia 26 de dezembro, ele vai ao ar agora em fevereiro, então vamos pensar o seguinte, dezembro é mês de fazermos os nossos planos para o próximo ano. Balanço, né? Balanço, planos, aí tem gente que faz um caderno cheio de metas, e chega no outro ano, olhou para as metas, ele tinha 30 metas, 30 objetivos, quando ele viu, ele fez 5, fez 10. Então, que conselho você daria, que dica você daria para isso? É curioso, né, Sérgio? Porque é isso, para esse sujeito ou essa sujeita, sei lá, essa pessoa que acha que vai lidar com as suas demandas fazendo um caderninho de prioridades, eu diria, sim, é importante fazer esse exercício, mas esse exercício só vai funcionar se você olhar para essa lista imensa e falar assim, essas daqui, não, né? Às vezes, você não é a pessoa que tem condição de falar esses nãos. E aí, provavelmente, você vai negociar esses nãos com alguém. Um chefe, um patrão, uma companheira, um companheiro, enfim, se é do âmbito pessoal, né? Às vezes, está na sua mão falar esses nãos. E aí você, por favor, diga esses nãos. O problema da lista é que ela é uma regra normalmente aplicada a essa história do basta você se organizar, então, que você consegue fazer tudo caber nas suas 24 horas. E aí, né, ao longo desse tempo que eu tenho, né, que eu tenho trabalhado com a pesquisa no Desacelera São Paulo e no Instituto Desacelera, eu venho falando bastante sobre cronomeritocracia, né, que é essa ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas e que não funciona num país desigual como o nosso. Então, não adianta eu dizer que uma pessoa que é uma mulher negra, uma mulher negra que mora na região afastada do centro da cidade, tem gente para cuidar, ou tem filhos, recebe um salário X, se desloca por transporte público, tem a mesma condição de escolha de desacelerar
que uma pessoa num perfil completamente diferente desse, que às vezes não tem ninguém para cuidar, tem um salário alto, mora do lado do trabalho, vai a pé. Então, quando a gente não considera as desigualdades e faz o discurso do tipo, faça a sua lista porque basta se organizar, a gente está gerando violência, reproduzindo violência e dizendo para essa pessoa que basta ela querer, quando na verdade não é isso. E ela vai se sentir frustrada. Então, eu costumo dizer que a gente cria os frustrados de um lado e os culpados de outro, porque esse discurso também costuma glorificar o ocupado como se fosse um símbolo de status e vai gerando pessoas que ficam culpadas quando elas podem descansar. Então, assim, os relatos que eu mais recebo nessa época do ano, é muito curioso, mas é de gente que não está conseguindo virar a chavinha do descanso e descansar. Eu tenho esse privilégio, eu posso parar 10 dias, 15 dias, eu tenho férias de um mês, só que eu levo 10 dias para o meu corpo entender que eu não estou em prontidão, que eu não tenho que olhar o WhatsApp, que eu posso ficar desconectada, que eu não preciso responder nenhuma mensagem de trabalho. E tem gente que, de fato, não consegue, porque aí é isso que eu falo dos contextos adoecedores. A gente já está, de fato, doente de velocidade, doente de prontidão, doente de emergência, doente de urgência, de coisas que, às vezes, não são urgentes, né? Tem essa frase que eu adoro repostar de vez em quando, que é urgente é gente. E a gente está se esquecendo disso, né? A única urgência, de fato, é a vida. Né? O resto é criação da nossa sociedade, da nossa cabeça, do nosso corpo, para a gente, como eu digo para o meu mais novo, para a gente inventar coisa e dedicar tempo para desimportâncias. Né? Porque a gente vai ficando, a gente vai começando a acreditar de verdade que é aquilo, e chega uma hora que a gente não consegue mais sair dessa espiral. E aí, por isso que eu acho, né, que as mentorias, os atendimentos, as pessoas que nos ajudam a olhar para a nossa grande lista de tarefas e fazer limpezas, dizer não, né? Eu trabalho com um manejo consciente do tempo, né, nas minhas mentorias. O que é o manejo consciente do tempo? Não é a gestão do tempo. A gestão do tempo é faça tudo caber na sua agenda e vai dar certo, porque é só você se organizar. O manejo consciente do tempo é vamos ver o que cabe, vamos ver o que não cabe, disso que não cabe, o que está na sua mão. O que você pode dizer não? O que não dá para dizer não? Então, você vai acomodar agora, mas você vai fazer um trabalho para, a médio prazo, longo prazo, tirar essa tarefa da sua frente, porque está te fazendo mal. Enfim, essa coisa de você entender que o tempo, como diz o Ailton Krenak, né, não é uma flecha que aponta só para frente, né? O tempo é cíclico, ele é circular, ele não é um recurso que a gente pode gerenciar, ele é a própria vida, então a gente tem que estar no tempo, né? Morar no tempo, habitar esse tempo, e não ficar achando que a gente vai controlar esse tempo, porque é isso que tem gerado tanta angústia, né, Sérgio, nas pessoas, assim. Sem dúvida alguma, Michele, você trouxe um ponto específico aqui que eu gosto muito de perguntar, às vezes, para os meus mentorados ou para os meus coaches, que é qual que é a coisa mais importante na sua vida? E normalmente eles falam a família. Eu falo, não, tenho certeza que não é o tempo, porque o tempo vai, o tempo não volta. Se você perdeu tempo, se você não tem tempo para sua família, você não tem tempo, você não tem família. Então, assim, não adianta nada você ter a família, mas não ter tempo, e não ter tempo de qualidade. E às vezes, me lembrou agora um episódio que na agenda dessa pessoa, o dia dele tinha 30 coisas para fazer. Aí a gente foi trabalhando, todo dia, até se reduzir, e desde pequenas atividades, como a meditação, não sei o quê, mas era muita coisa de qualquer forma. Você não vai dar conta, porque nessas 30 atividades não tinha sequer uma pausa para o descanso. E a pausa para o descanso tem que estar ali também. O que você acha disso? Total. Eu acho assim, eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, que transformou a pressa nessa regra, né, e a velocidade nesse tipo de violência, enfim, eu tenho falado muito sobre direito à desconexão e direito ao descanso como direitos, né, porque a gente é gente, porque uma distorção dessa história é a pausa serve à produtividade, né? Isso. Essa é a distorção que a gente vê. Olha, você precisa descansar para voltar mais produtivo. Não, a gente precisa descansar porque a gente é gente e a gente precisa de descanso porque o nosso corpo não é uma máquina.
Ainda que, sim, é verdade que se a gente descansar, a gente fica melhor para produzir, mas não é por esse motivo, sabe? É curioso, porque eu te contei também no bastidor que eu tive um projeto voltado para mães empreendedoras uma época, Isso. e era um discurso muito comum, né? Dizer assim, descansa para você poder cuidar bem do seu filho. E eu falava, não, gente, mãe tem que descansar porque mãe é gente. Ela não tem que ficar bem para cuidar da criança. Ainda que sim, quando ela está mais descansada, é óbvio que ela vai cuidar melhor, né? Óbvio que vai ter mais disponibilidade emocional. Então, como eu acredito que sim, o trabalho de cuidado é um trabalho, ainda que a nossa sociedade não o veja assim, tá aí o tema do último Enem, né? Trabalho invisível, não remunerado, enfim. Então, sim, é um trabalho e não é mais um dos trabalhos para os quais a gente tem que pausar para voltar melhor. A gente precisa descansar, porque a gente é gente. Esse ano eu dei na PUC aqui de São Paulo um curso, Cansaço e Experiência Hiperconectada na Cidade. Era sobre a obra do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele é um filósofo super célebre, ele escreveu A Sociedade do Cansaço, e num dos livros ele fala que o descanso, que assim, ele fala, Deus não descansou no 7º dia porque ele merecia ou porque ele tinha trabalhado demais. O descanso integra a obra dos 7 dias. É um jeito de olhar para isso que é uma viradinha de chave, mas faz toda a diferença. Né? Assim, o sábado e o domingo, eles não são dias de descanso porque eles são dádivas do mercado para quem trabalha. Eles integram a experiência humana. O descanso integra a experiência humana. Ele não é uma benevolência, ele não é uma dádiva, ele não é um merecimento, ele só é. Ele nos constitui. Então, esse discurso de que a pausa serve à produtividade, a gente também tem que dizer, sim, claro, mais descansados trabalharemos melhor. Mas não é por isso que a gente tem que descansar, entende? Muito bom, gostei disso, porque de fato não é assim, né? Não é sobre isso. É bem legal. Não, e gostei dessa analogia também aí com esse filósofo. Ele tem alguns livros pequenininhos também que ele escreveu, não são aqueles... Ele tem uma vastíssima obra, né? Mas ele resolveu picotar, digamos assim, essa obra em livros pequenininhos e de leitura. Não é uma leitura fácil, porque eles são densos, mas eles são vários livrinhos, né? A Sociedade do Cansaço, a Sociedade da Transparência, um que fala sobre os fins dos rituais, o outro que fala sobre a salvação do belo, o Vida Contemplativa, onde ele fala justamente sobre a necessidade de a gente viver a fruição do tempo, né? Ele tem o Louvor à Terra, em que ele fala do tempo da natureza. Então, ele tem essa obra gigante, mas ele foi fazendo ela em vários livrinhos que foram publicados aqui no Brasil pela Vozes e que carregam, assim, esse fio, né? Ele vai olhando para essas engrenagens desse mundo que vai transformando a gente no que ele chama de sujeitos do desempenho, que tem a ver com essa lógica da produtividade e competitividade, e como isso vai fazendo da gente seres mais isolados, mais angustiados, com menos tempo para o outro, né, para as relações, achando que só o trabalho justifica a nossa existência, o consumo, o trabalho, né, e essa coisa de um entretenimento também que nos tira de nós mesmos. Então, ele tem livros que vão fazendo a crítica dessa história. Me aproximei da obra dele porque sou uma pesquisadora da comunicação na interface com a educação, né? E ele fala bastante sobre o papel das tecnologias nessa história toda, né? Que legal, que legal. Eu lembro que há uns 2 anos ali eu tinha alguns grupos que eu participava, quando entrou a pandemia, a gente se reunia online para ter um pouco de sanidade também, conversar e fazer um... Troca, né? Que é do que a gente se constitui como ser humano, né? Isso, aí teve uma amiga que me apresentou ele, que ela é educadora também, ela é do INSPER, ela é professora de pós-graduação lá, uma querida amiga que está aqui no CoachCast também, a Elisa, e ela falou, inclusive a gente até começou a ler em conjunto lá, que era o Sociedade da Transparência, até eu fui procurar aqui agora para ver quais deles eram, né, e aí a gente começou, infelizmente, depois a gente acabou se perdendo ali também nos próprios excessos nossos, né, de grupo. Sim. Mas isso tudo acontece, mas é muito interessante que você trouxe um ponto fundamental hoje em dia para quem quer se desenvolver, ler filosofia, independente de qual momento. Total, ler filosofia, refletir, né, assim, eu acho que, e é isso, se você fala para o sujeito, né, reflita, você está prescrevendo algo que esse mundo, às vezes, não permite que esse sujeito faça, mas, assim, de fato,
a reflexividade está sendo caçada, né, nesse mundo, assim, esse mundo que faz a gente produzir, ou então consumir, destruir o planeta. A reflexividade, ela vem sendo amassada, né, imprensada. A reflexividade, a fruição, a contemplação, o desfrute, o estar, né, enfim, o amar, né, quando a gente vai olhar para o movimento slow, e a gente olha para todas as vertentes da vida que o movimento slow está olhando, uma delas é o relacionar-se, né? Até isso as pessoas estão fazendo com pressa e às vezes no celular, sabe? Tipo, fala aí que eu tô te ouvindo, né? Enfim, então... Chega a ser assustador, hein, Michele? É assustador. Eu acho triste, né? Angustiante e assustador. Porque de fato você está falando, a pessoa não está ali, não está presente, ela está em dois momentos. Na verdade, não está presente nem aqui nem lá. Olha, exato, não está fazendo nada direito, né? Tá, assim, e eu acho que a pandemia desse lugar, assim, desse ponto de vista, a pandemia normalizou, né, essa coisa do multitarefa, de você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, como se fosse, assim, o básico mesmo. Tipo, fazer duas coisas ao mesmo tempo é o mínimo que você pode fazer. Não, e realmente chega a ser assustador, porque nós temos que parar para isso, nós não somos máquinas, você já falou. Às vezes nem o computador dá conta de fazer duas tarefas juntas, né? Ele exato, obedecer dois comandos ao mesmo tempo. E nós, bom que você tocou nesse assunto, né? Nós podemos ser multitarefas quando as tarefas não são... elas não dependem de atenção total, porque você pode lavar a louça e escutar um podcast, né? Então, há multitarefas e multitarefas, né? Então, assim, lavar a louça e escutar o podcast, eu acho que até não é das mais graves, né? Mas quando as pessoas estão, sei lá, num momento de convivência, ou mesmo no trabalho, né? Que você acha que dá para você abrir 30 abas e ficar fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, respondendo e-mail, conversando, ou fazendo uma outra coisa enquanto lá. E como a nossa sociabilidade ficou muito... telada depois da pandemia, isso virou realmente uma coisa que é natural, né? Eu, por exemplo, quando eu dei aula remoto, em modalidade remota na pandemia, quando eu queria que os alunos olhassem os slides que eu estava mostrando, eu falava, gente, olha só, agora eu vou mostrar uma coisa importante. Se vocês não estiverem olhando a tela, seria legal vocês olharem. Porque, assim, a aula ficava gravada, muitos deles assistiam depois, inclusive em velocidade vezes 2 ou vezes 4, e outros estavam ouvindo a aula como se fosse um podcast, fazendo outra coisa. E a gente tinha consciência disso, dessas limitações, né? Mas quando queria aprender a atenção por uma coisa, eu falava, olha, gente, agora é importante vocês olharem aqui e tal. Porque a gente sabe que isso aconteceu, né? Infelizmente. É verdade, não. E só a gente que perde quando faz isso. Total. A gente não ganha. Não. Efetivamente, o ganho é zero. O miudinho perde e a humanidade perde. A humanidade perde. Eu já ouvi, assim, várias pessoas falando, né, que eu não gosto de ler, eu não gosto de me aprofundar em nada, eu gosto de respostas prontas. Receita, né? Receita de bolo, fórmulas mágicas. Você sabe que, recentemente, eu tive uma questão com um jornal de grande circulação, porque eles fizeram uma postagem com uma entrevista que eu dei, e a postagem era isso, era tipo, descanso... fazer uma coisa por vez e lá. Veja como ser produtivo no trabalho e descansar. E é exatamente o oposto do que eu falo na minha vida. Assim, eu fico pregando exatamente o contrário. E aí eu fiz todo um trabalho, né, de postar nos meus perfis, do tipo, olha, foi uma manchete infeliz, escolhida pelo jornal, enfim, não é isso que eu falo, tal. Mas essa história, né, do fazer uma coisa de cada vez, se você prescreve, se você dá uma lista... relação com a natureza, fazer exercício, se alimentar bem. Óbvio que todo mundo sabe que isso daí vai ajudar as pessoas a desacelerarem. Mas se eu prescrever 15 passos para você desacelerar, eu estou sendo anti-slow. Essa é exatamente a antítese de todo esse movimento que diz assim, pense em você, pense no seu contexto, veja o que é possível, veja o que é viável, entenda os limites, converse sobre o tempo. Então, assim, a prescrição, ela é o anti-desaceleração. Porque ela acaba se tornando apenas uma regra, né? Uma fórmula para se chegar em algum lugar. Muito rapidamente. Muito a fórmula, muito rapidamente, entende? E não é assim, né? Até para a gente, o processo de aprendizagem, ele é um processo de repetição, de calma, né? E aí a pessoa identificar... De elaboração. Elaboração.
ela identificar como ela absorve melhor, né? Tem gente que absorve com o tempo, tem gente que escrevendo, lendo, escrevendo e lendo, assistindo e escrevendo. Olha que fantástico. Você já deu vários insights aqui para mim e tenho certeza para quem está aqui nos seguindo, né? Sem dúvida alguma. Agora, conta pra gente, eu sei que nós estamos quase no final do episódio, mas eu queria ouvir assim, por que jornalismo? Por que eu fui fazer o jornalismo? Que legal. Devia ter perguntado no começo, mas eu fiz propositalmente. Sim, eu sempre gostei muito de escrever, Sérgio. E aí eu fazia o jornalzinho da família para as festas de Natal, sabe? Uma coisa assim. Então, eu realmente sempre gostei muito de ler e de escrever, e de acompanhar o noticiário e tal. Mas eu queria fazer faculdade de letras, queria ser professora. E aí, sabe, isso há quanto tempo atrás? Aí 25 mais, né? 26 anos, 27 anos atrás. E aí era essa coisa, né? Jornalista, economista, médico, advogado, assim, quais as profissões que são de fato profissões, porque professora, pelo amor de Deus, né? Então, fiquei ouvindo essa cobrança, e aí eu não banquei fazer faculdade de letras, eu fui para a faculdade de jornalismo. E no final, foi uma faculdade maravilhosa, porque ela é super coringa, né? E ela te dá uma formação muito holística, muito 360 do mundo, você vai ser uma pessoa realmente muito coringa, assim, né? Uma formação muito coringa. Só que eu mantive acesa ali essa chama de querer ser professora. Então, muito, assim, logo depois que eu me formei, eu trabalhei muito pouco tempo em redação, como jornalista de fato, né, com esporte, depois com economia. E aí eu fui trabalhar em organizações da sociedade civil como jornalista, mas muito mais num lugar de relações públicas, né, fazendo gestão de marca, produção de conteúdo, eventos, campanhas. E trabalhei muitos anos com isso, tanto que até hoje eu sou consultora de comunicação para algumas organizações, né? Trabalhei muitos anos com isso, e na paralela eu fui fazer o mestrado, depois o doutorado, depois o pós-doutorado, porque, né, fui realizar o meu sonho de ser professora. Então, quando eu defendi o meu doutorado, 3 meses depois, eu prestei em processo seletivo e comecei a dar aula no ensino superior. Eu já tinha dado aula em cursos livres, né, cursos de extensão, cursos de educação continuada em algumas faculdades, mas comecei a dar aula nessa faculdade logo depois do meu doutorado. E aí também já dei aula em escolas. Essa legislação sobre o novo ensino médio, ela criou algumas disciplinas, né, que fazem com que profissionais de outras formações consigam dar aula em escolas, né. Então, esse ano eu dei aula em escolas também, para ensino médio. Então, é isso. Eu faço essa piada com os meus pais, né, que do tipo, vocês não deixaram eu fazer letras na época, eu estudei 30 anos para ser professora. Em vez de 4, eu estudei Tá vendo? Mas eu sou muito feliz como jornalista, assim, é uma profissão muito bonita, e quando eu dei aula em faculdade, era uma faculdade de jornalismo. Então, de alguma forma, foi bonito esse retorno, assim, para o meu começo, sabe? Legal. Porque o mestrado foi na comunicação, o doutorado foi na educação, o pós-doutorado foi na semiótica, e aí eu voltei, né, assim, para o jornalismo desse jeitinho, como professora, para pensar a relação do jornalismo com as tecnologias, que é meu tema de pesquisa, né? Que legal. Explica só aqui o que é semiótica para os nossos coaches. Comunicação e semiótica é um programa de pós-graduação, né? Assim, e normalmente a semiótica estuda, eu vou falar bem resumidamente, as pessoas da semiótica vão me matar e vão me caçar e me cancelar na internet. Mas a semiótica estuda a simbologia das coisas, as representações das coisas, né? Tudo que é símbolo, signo, ele é objeto de estudo da semiótica. Então, a semiótica é um programa lindo porque cabe tudo lá, sabe? Então, eu, por exemplo, fui estudar a relação dos movimentos sociais com as tecnologias e o enredamento entre os movimentos e as redes tecnológicas. Isso cabe na semiótica. Mas você também pode estudar os discursos, você também pode estudar as marcas, você também pode estudar, enfim, tudo que significa, de alguma forma, representação na sociedade, e aí vai para a política, né, vai para a cibercultura, enfim, está dentro desse programa, que é um programa, né, de um olhar muito amplo, né, para as relações com a comunicação. Ele é comunicação e semiótica. Excelente, então, muito obrigado pela explicação. Imagina. Tenho certeza que esclareceu, apesar de ser bem resumido, sei que é muito mais amplo, né, como você falou, mas com certeza ajudou, pelo menos, a clarear, e quem quiser que dê um Google hoje em dia, né, ou acha o que é objeto de estudo na semiótica, tudo. Muito legal. Muito bem, Michele, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final do nosso episódio,
por mim, ficaria muito mais tempo aqui, porque a temática é muito interessante, muito atual, e eu queria que você deixasse aí as formas das pessoas te encontrarem, onde você entrega todo o teu conteúdo, como fazem para conhecer o Desacelera. Legal, obrigada por essa oportunidade, Sérgio. Eu tenho o meu perfil no Instagram, né, é o Me Desacelera, @MI, de Michele, Desacelera, mas também é um trocadilho, né, Me Desacelera. Boa. E tenho os perfis do Desacelera São Paulo, que eu não quis descontinuar, enfim, quando a gente montou o Instituto, já era um perfil robusto, com mais de 10 mil seguidores, então ele segue ali, é @DesaceleraSP, e o perfil do Instituto, que eu criei quando o Instituto nasceu, que foi em março desse ano, que é o Instituto Desacelera. Então, nesses 3 perfis dá para ver bem o que eu produzo de conteúdo e tal. No LinkedIn, eu sou Mi Prazeres, então, que é o meu sobrenome, né? Prazeres de Desacelerar. Muito bom, olha, gostei dos trocadilhos, então, super obrigado, e infelizmente poderia ter vindo o Miguel e o Francisco se apresentar aqui também. Né? Eles estão correndo aqui atrás, você tá vendo, né? Então tá joia, Michele. O Francisco veio mostrar o ornitorrinco dele. Que legal, que barato. E isso é bacana, né? Porque esse é o nosso novo normal. Hoje nós abrimos a nossa casa para as pessoas, né? Isso é muito legal. E eles, de alguma forma, entendem isso e mais ou menos respeitam quando eu estou aqui com tempo dedicado, né? Assim, conseguem entender que tem aquele momentinho ali que eles vão ter que respeitar e não me pedir nada durante um certo período de tempo. Que legal, é isso aí. Então, hoje o papo foi com Michele Prazeres, do Desacelera. Muito obrigado, Michele. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer imenso conversar com você. Até uma próxima.